E o que a gente pode dizer sobre a arte e o exílio de Caetano Veloso? Olá, meus queridos! No vídeo de hoje, enfim chegou o momento de falar sobre um assunto muito importante, o meu TCC. O meu TCC, na verdade, feito na Universidade Federal de Goiás, foi sobre o álbum Transa, do Caetano Veloso, que é um dos mais importantes da discografia nacional. Ele foi lançado em 1972 em Londres, na Inglaterra, durante o exílio desse artista devido a problemas com o regime militar. E vocês, meus queridos que gostam muito de Caetano Veloso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais e deixar aí nos comentários outras canções do Caetano que vocês gostariam que analisasse. Mas antes da gente ir direto para a análise, é preciso fazer algumas considerações sobre o contexto de criação dessa obra. O Caetano foi exilado mais ou menos no final da década de 60, então se passaram uns 3 anos até que ele compusesse o álbum que viria a se chamar Transa. E nesse álbum nós temos 7 faixas, começa com You Don't Know Me e termina com Nostalgia, e é um álbum muito importante para a discografia nacional, feito pelo Caetano Veloso totalmente em exílio. Mas por que ele foi exilado? Ele e os demais tropicalistas foram acusados de perturbar a ordem nacional. Então por isso que no Natal da década de 60, Caetano Veloso e Gilberto Gil são surpreendidos pelo regime militar e acabam sendo presos. E para eles não sofrerem tortura ou até mesmo serem assassinados, eles foram convidados a se retirar do país. Mas é claro, isso não foi nenhum convite, foi uma ameaça. E por isso que eles foram para Londres, onde eles se erradicaram durante esse exílio. Mas se engana quem acha que o Transa foi o único álbum produzido pelo Caetano durante o exílio. Ele também compôs outro álbum, que se chama inclusive Caetano, um pouco antes de lançar o Transa. E tem uma música linda nesse álbum, que se chama London, London. Recomendo todos vocês conhecerem. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Mas para quem já conhece e é fã do Transa, sabe o seguinte, que é um álbum bilíngue. Ele tem 2 línguas majoritárias na criação das composições. Nós temos de um lado o português e de outro lado o inglês. E quando eu fui estudar isso para escrever meu TCC, eu me deparei com uma curiosidade muito interessante. Nenhum verso que aparece em português no álbum Transa foi escrito pelo Caetano Veloso. Ou melhor, nenhum verso inédito foi escrito pelo Caetano Veloso. Mais pra frente eu explico melhor por que isso se dá. Mas é interessante a gente já ver que no Transa nós vamos ter ali letras do Vinícius de Moraes, do Luiz Gonzaga, do Edu Lobo, realmente compondo um mosaico cultural. É muito linda a maneira como o Caetano utilizou-se dos versos de outros artistas para compor esse álbum que é tão aclamado pela crítica. E a riqueza desse álbum não está somente nas letras. O Caetano é bastante reconhecido pela sua lírica muito bem desenvolvida, mas os aspectos musicais desse álbum também não deixam a desejar. Com uma equipe de músicos muito boa a seu dispor, a exemplo do Jardim Macalé, o Caetano conseguiu também revolucionar a música com o lançamento do Transa. Ele foi inclusive o primeiro artista brasileiro a utilizar o reggae em suas composições, no caso, na introdução de 9 out of 10. E é verdade, meus queridos, realmente o Transa é um mosaico cultural. Ele não só vai buscar inspiração no reggae, mas também na literatura barroca nacional. Olha quão divergentes são essas referências e ele consegue unir tudo nesse álbum. Por isso que ele se chama Transa. E no caso, foi escolhido o soneto A Cidade da Bahia, do poeta Gregório de Matos. Foram retiradas dali 2 estrofes com as quais ele compôs Triste Bahia, a 3ª faixa do álbum. Muitos nomes já foram falados aqui. A gente já falou de Vinícius de Moraes, Edu Lobo e Luiz Gonzaga na influência das letras. A gente falou também do Bob Marley, que é a figura principal do reggae. E acabamos de falar do Gregório de Matos. Mas uma outra banda não pode deixar de ser mencionada, os Beatles. Sim, os Beatles também foram uma forte fonte de influência para o Caetano Veloso, já que ele estava em Londres na década de 60. E no caso, It's a Long Way contém um verso de The Long and Winding Road, da banda dos Garotos de Liverpool.
Dá pra ver então que o Caetano tá misturando muita coisa nesse álbum. Mas fica aqui a pergunta, por que ele não lançou nenhuma letra inédita em português, somente em inglês? Fazendo essa análise no meu TCC, eu cheguei à seguinte conclusão, de que ele é um poeta expatriado da sua própria língua. Ele foi convidado a se retirar pelo regime militar. Ele foi, na verdade, expulso do seu país. E o Caetano sofreu muito com a saudade de casa. E devido a esse sentimento, ele não se sentia capaz de escrever em língua portuguesa, porque ele foi não só expatriado do seu país, mas da sua própria língua. Por isso ele foi buscar nas suas memórias, no seu arcabouço memorial, todos os poetas que pudessem preencher o vazio que foi causado pelo exílio. Por isso que ele vai encontrar em Vinícius de Moraes, Luiz Gonzaga e até mesmo em Gregório de Matos todo esse consolo em relação à tristeza de ter sido expulso de casa. E uma canção que representa muito bem esse mosaico cultural é a canção You Don't Know Me, que foi o tema principal do meu TCC. Ela tem uma primeira parte em inglês e depois tem 3 partes em português. Uma do Luiz Gonzaga, uma do Vinícius de Moraes e outra do Edu Lobo. Eu vou mostrar cada uma delas para vocês. Mas antes vamos entender o que quer dizer os primeiros versos de You Don't Know Me. No início ele canta You don't know me e termina com There's nothing you can show me from behind the wall. No começo ele se dirige para alguém dizendo que não o conhece. E depois termina dizendo que não há nada que pode ser mostrado para ele atrás das paredes. E o que seriam essas paredes? Devido ao contexto de exílio e de produção da sua composição, a gente pode se remeter justamente a essas paredes como se fossem as prisões. E eu vejo aqui justamente a ambiguidade do indivíduo que está sendo preso, dialogando com a força opressora. Porque de um lado ele pode gritar, não tem nada que você possa me mostrar atrás das paredes. Justamente porque eu já sei como é o mundo lá fora, eu já estive em liberdade. Mas ao mesmo tempo vi uma gana muito forte de sair dessa prisão e confrontar novamente tudo aquilo que ele já viu. Então ele vai cantar, depois de There's nothing you can show me from behind the wall, ele vai cantar Why don't you show me from behind the wall? Como se ele estivesse pedindo para que fosse mostrado para ele o que tem atrás das paredes. Então aqui a gente tem justamente essa ambiguidade do próprio Caetano entre estar fora e estar dentro dessa realidade. Em seguida, nós temos 3 trechos em língua portuguesa, e começa com uma referência a Maria Moita, composta por Vinícius de Moraes. Nos versos ele canta Nasci lá na Bahia, de mucama com setor. E aqui ele faz justamente uma referência à sua cidade natal, a Santa Amaro, na Bahia. E por isso ele canta com um peito aberto, nasci lá na Bahia, resgatando esse sucesso de Vinícius de Moraes junto com Carlinhos Lyra. E logo após esse trecho, o Caetano termina bradando que é na verdade um trecho da canção Reza, escrita pelo Edu Lobo. E agora que vem uma grande pergunta, né? O que seria Laia Ladaia Sabatana? Junto com o contexto de Ave Maria, dentro de uma música chamada Reza, isso estaria próximo de alguma oração? Na verdade, Laia Ladaia Sabatana poderia ser uma corruptela das últimas palavras de Cristo na cruz. Ele bradou, Deus, por que me abandonaste? Ou na sua língua, Eloah lama sabatani, que significa exatamente isso. E pode ser uma corruptela, Eloah lama sabatani, se tornar Laia Ladaia Sabatana. Não vou dizer que é exatamente isso, mas existe uma certa proximidade para a gente tentar decifrar o significado dessa parte da música. Agora é a hora de falar de um trecho muito importante. Quem não se recorda da voz da Gal Costa cantando isso no meio dessa música? E vocês podem se lembrar que, na verdade, essa letra faz parte da canção Saudosismo, do próprio Caetano. Mas espera aí, Murilo, você não disse que toda a parte escrita em português nessa canção não foi feita pelo Caetano? Olha só, você mesmo está falando que ele retirou da música dele, Saudosismo. Exatamente, nenhuma parte em português inédita foi escrita no exílio. Ele teve que resgatar até mesmo uma obra antiga para conseguir compor em língua portuguesa. E no caso, entra a Gal Costa cantando maravilhosamente esse trecho.
Por fim, nós temos um trecho da canção A Hora do Adeus, de Luiz Gonzaga. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o Baião. E é muito lindo ele fechar desse jeito, em tom de agradecimento, porque o Caetano reconhece que todos os males que ele tem passado são mero fruto do governo que se instalou no Brasil. Mas a cultura brasileira, a nossa brasilidade, isso merece todo agradecimento, porque isso é que é o povo brasileiro. Quem não ama a cultura do nosso país e detesta todos os problemas ocasionados pelo governo? Então é isso, meus queridos. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários as canções do Caetano que vocês mais gostam para eu fazer uma análise em vídeos posteriores. Um grande abraço do Murilove e até a próxima!